Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem ramos de flores de pessigueiro, desde os pistilos, flores e folhas, e também a montagem de cada ramo desses. Com essas flores vocês vão poder decorar a casa e até mesmo para usar na decoração de bolos fake. Espero que gostem, se gostarem deixe seu like e também um super hype. E bora lá para a aula de hoje. Então, antes de iniciar a aula de hoje, eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai usar na aula de hoje. Vou usar o arame encapado na cor verde, número 20, pode ser também o 18, que ele é mais grossinho ainda. Com esse arame mais grosso, a gente vai fazer a haste principal do ramo. Então, ele tem que ser mais grossinho, que é para dar sustentação e não ficar depois dobrando. Então, tem que ser 18 ou 20. E também vou usar o arame encapado na cor verde, número 24. Quem quiser pode usar o 26, mas o 24, ele é um pouquinho mais durinho, porém ele é bem mais flexível do que o número 20. Este arame aqui a gente vai usar para as flores que a gente vai colocar na volta do ramo principal, e também vamos usar esse 24 para fazer as folhinhas. Vamos precisar também de fita floral, que pode ser na cor verde, marrom. Eu vou usar esse vermelho escuro, mas qualquer uma dessas três cores dá. Vamos precisar de linha de pesca de 0,35 milímetros. Ela não é muito grossa e também não é muito fina. Então, com essa linha aqui, a gente vai fazer os pistilos. Vamos precisar também de um alicate de corte para cortar o arame. Esse outro alicate aqui é para a gente dobrar o arame e apertar. Vamos precisar também de tinta PVA amarela, que é para depois pintar os pistilos, e também de um isqueirinho. Então, são esses os materiais para hoje. Então, aqui para a haste principal, que vai dar sustentação para o ramo, eu vou recortar um tamanho maior. Em torno de 24, 25 centímetros. Caso vocês queiram uma haste maior, também vocês podem fazer maior. Então, aqui eu já vou dobrar a pontinha, aonde eu vou prender o pistilo. Já deixei pronto. Agora eu vou pegar a linha de pesca, vou dar 6 voltas, 2 dedos, vou dar 6 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas. Aqui eu venho, corto. E agora eu vou prender o arame bem no meio, ó. Peguei um montinho de fiozinho, seguro ao meio e vou com aquele ganchinho, vou prender aqui, ó. Bem no meinho. Ficou dessa forma. Fiozinho ficou para cima. E agora eu venho com o alicate, vou apertar o máximo que eu posso aqui, para deixar bem firme a linha, ó. Então, aqui eu prendi, agora eu venho e vou recortar o fio. Recortei, puxo tudo pra cima e agora eu vou tirar essas pontinhas que ficaram maior. Então, aqui vocês percebem que ele ficou aberto, ó. Ele ficou separado. Agora eu venho, prendo, seguro tudo junto. Aqui vocês vêm com o isqueirinho, dão uma esquentada rápida, sem deixar prender fogo, e dão uma apertadinha com ele ainda quentinho. Vocês não se preocupem que vocês não se queimam dessa forma, porque ele não chega a prender fogo no fio, ele vai apenas esquentar.
Então, apertei, o fiozinho vai juntar, ó. Agora, eu venho com o isqueirinho. Aqui eu vou acender o isqueiro e vou acendendo e apagando e assoprando, para não deixar pegar fogo em tudo. Tudo bem rápido, ó. Bota um pouquinho de fogo, assopre, bota mais um pouquinho, até cada fiozinho desses ficar com uma bolinha preta na ponta. Assim vocês vão dando a queimadinha rapidinha até deixar bem do tamanho que vocês querem. Não pode ficar muito curto, que depois, senão vai desaparecer com a florzinha. Ele tem que ficar um pouquinho longo assim, dessa forma. Então aqui já temos o pistilo pronto. Vou fazer mais um agora com o arame mais fino. Essas flores que vocês vão botar na volta pode ter um tamanho menor, ó. Não precisa ser muito longo. 10 centímetros aproximado é o suficiente. Faço aquela voltinha. Repito o mesmo processo. Prenda ao meio. Agora aqui, como esse arame é mais fininho, a gente vai poder torcer ele, ó. Então, primeiro eu aperto, bem na base onde tem a linha. Aqui eu posso torcer, ó. A gente pode fazer isso só com um arame mais fino, mais grosso vocês não vão conseguir fazer isso. Dou aquela queimadinha básica para juntar os fios. Primeiro vamos cortar aqui. E agora eu vou dando umas queimadinhas rápidas para até formar bolinhas. Então, agora eu já venho com a tinta PVA amarela e um pincelzinho. Abasteço o pincel com um pouquinho de tinta e vou dando batidinha só nessas bolinhas. E assim vocês coloquem no isopor até secar. Então, primeiro vocês fazem todos os pistilos, deixo pronto, daí para começar a montar então as flores. Quem não tiver essa linha de pesca aqui, pode ser também com cerdas de vassoura. Seja uma cor bem clarinha. Para fazer as flores, eu vou usar o ejetor com 5 pétalas. Esse aqui é no tamanho 4. Vocês podem usar esse aqui, também pode usar cortadores de 5 ou 6 pétalas. E quem não tiver, pode fazer também um moldezinho. Vou ensinar aqui bem rápido como fazer. Vocês fazem uma florzinha simples. Vamos começar mais fácil aqui. Fazem primeiro um círculo e aqui fazem 5 pétalas. Daí vocês vão fazer com calma aí, eu tô fazendo aqui só para vocês terem uma ideia. Então, fizeram 5 pétalas, vem, recortem. Isso aqui é um moldezinho fácil de fazer, quem não tem os cortadores, que eu sei que tem muita gente que pode não ter, então vou dar essa opção para vocês. Vocês vão fazer aí mais direitinho,
mais retinha que eu tô fazendo é só para vocês terem uma ideia de como fazer, ó. Então, essa florzinha vai ter que ter em torno de 4 centímetros. Para preparar a massa, eu vou pegar um pedaço de massa na cor natural. Vou misturar um pedacinho de branco, de massa branca já tingida, e um pedacinho bem pequeno de massa rosa escuro. Natural, branca, rosa escuro. E vou misturar. Vai dar um tom de rosa bem suave. E como tem bastante massa natural e pouca massa tingida, ela vai ficar bem, quase que transparente, bem translúcida depois de seca. Não pode fazer rosa muito escuro, tem que ser um rosa bem suave. Vão colocando o tom rosa aos pouquinhos. Ó, ficou um rosinha bem clarinho, tá quase que branco. Então, depois de bem misturado, a gente vai abrir essa massa. Não muito fininha, porque a gente vai depois usar o pincel modelador e a gente vai afinar no dedo, e deixando as pétalas maiores. E aqui, então, a gente vai recortar de acordo com o moldezinho que a gente fez. Coloca o molde e vem com a agulha. Essa ferramenta eu já ensinei aqui no canal. Quem quiser aprender, eu vou deixar na descrição o link. Bem fácil de fazer, mas vocês podem usar até mesmo uma agulha mesmo, que vocês têm em casa, uma agulha de costura, um alfinete. Tudo se dá um jeito. Agora aqui vocês coloquem no dedo, em cima do dedo, a pétala, e com o pincel modelador vocês vão afinando e puxando para fora. Puxem primeiro dos ladinhos, e aqui vocês vêm e puxem para cima. Vai deixar a pétala bem fininha, como um papel, bem delicada. Passem para a próxima pétala, pode dar uma puxadinha aqui, ó. Puxem do outro lado, a pétala vai ficar maior e mais fininha. E afinem bem para pontinha. Pode ficar assim, desregular, não precisa ficar redondinha. Esse aí que dá o efeito natural na flor. Quem quiser aprender a fazer esse pincel modelador que eu estou usando, também já ensinei aqui no canal. Deixo na descrição o link desse vídeo para quem quiser fazer. Então, afinei todas as pontinhas, ficou dessa forma, super fininho, fica delicado. Vocês vêm nessas caixas de ovos e deixam secando por alguns minutinhos, não pode deixar secar demais, que a gente ainda vai ter que fazer uma texturazinha por dentro e ela não pode estar muito seca. É só uns minutinhos mesmo, só para criar uma casquinha e a gente poder trabalhar. Deixa ela viradinha assim para baixo. Vou fazer essa outra. Então, a massa não pode estar muito fininha, porque a gente vai precisar dela para aumentar o tamanho da pétala. E a gente afina, então, só com o pincelzinho modelador. Para fazer essas flores, vocês gastam bem pouca massa e fazem uma quantidade bem grande. Rende bastante.
Então aqui já deu só uma secadinha, tá molhadinho por dentro e criou uma casquinha por fora. Vou pegar um pedacinho de massa, mais ou menos meia grama de massa verde. Faço uma bolinha, uma coxinha, dessa forma. Aqui vou dar uma achatada e passar um pouco de cola. Venho e colo a florzinha assim, ó, bem na parte de baixo. E com o pincel modelador eu vou apertando um pouquinho no meio e apertando aqui a massa verde na flor, ó. Vai criando uma cavidadezinha e vai fixando a parte de baixo. Seria a sépala da flor. É bem estilizado, não é como a flor verdadeira. Como eu vou usar em bolo, eu não preciso que seja tão detalhado na parte de baixo. Daí ficou assim, ó. Agora, com um bolhador, pode ser aqui na mão mesmo, vocês vêm e dão uma bolhadinha, ó, em cada pétala. Só uma apertadinha aqui para ela dar uma leve viradinha para dentro. Não precisa apertar muito. Ficou assim. Agora eu vou usar essa ferramenta que ela tem uns recortezinhos aqui para fazer uma marcação. Cada pétala eu dou uma apertadinha. Ficou dessa forma. Venho, coloco um pouco de cola naquela parte do arame torcidinho. E vou encaixar aqui no meio dessa florzinha. Encaixo e vou puxando, deixando essa partezinha do arame torcido para cima, ó. Então, ele ficou aparecendo ali. Porém, ele não vai ficar à mostra assim como está, ó. Agora eu venho e vou dando uma apertadinha por baixo e vou fechando, ó, até tapar o arame. Ficou assim. Aqui eu vou dar uma apertadinha e vamos prolongar esse verde, ó. A gente vai encapar um pedacinho do arame. Aqui vocês vêm afinando e puxando para baixo. Pode molhar um pouquinho também, que deixa a massa mais fininha. Tirar um pedaço que ficou demais, ó. E aqui vocês vêm afinando, puxando até um pedacinho. Ficou dessa forma. Agora venho aqui, fecho um pouquinho e agora é só ajeitar as pétalas. Vocês querem mais fechadinha, vocês dão uma apertadinha atrás. Vocês querem mais abertinha, pode deixar mais aberta. Fazem de várias formas, ó. Aqui eu posso dar uma torcidinha nas pétalas para deixar mais natural. De preferência, vocês coloquem num varalzinho, dobre a pontinha, coloquem num varalzinho para as pétalas não cair para baixo. Depois que tiver seco, vocês terminam de secar no isopor. Para os botõezinhos, mais ou menos 10 centímetros de arame. Aqui vocês podem usar o arame número 24. Vão dobrar a pontinha
E vão deixar assim, ó. Isso aqui é para travar o botãozinho, a massinha, e quando tiver seca, para não ter problema de sair. Aqui vocês vão pegar um pedacinho de massa bem pequeno, aproximadamente meia grama de massa, e vamos encaixar aqui no arame, ó. Coloquei já um pouquinho de cola, encaixou. Dá uma travadinha aqui, ó. E alonguem. Pode afinar um pouquinho na ponta. E agora com a esteca faquinha, vocês vêm e fazem umas marcaçõezinhas, ó. Fazem quantas vocês quiserem. E assim vocês fazem bastante desses botõezinhos, ó. Apenas isso. Caso vocês queiram um botãozinho já um pouquinho maior, já saindo umas pétalazinhas, vocês fazem da mesma forma. Só coloque uma ou duas ou três pétalazinhas. Peguem a massa, aperte com os dedos, ó. Uma pontinha, já puxou uma pétala. Colocar três, ó. Aqui vai dar já um botãozinho querendo abrir. Apertem bem, deixar bem fininha. Daí vocês vêm e colocam na volta, ó. Fazem alguns com uma pétala só, outros com duas, outros pode botar três, já mais abertinha. Então, aqui já tem um botãozinho querendo abrir. Aqui embaixo eu vou puxando para baixo e vamos retirar esse excesso de massa, ó. Quanto menos vocês deixarem aqui embaixo, melhor. Deixar o botãozinho mais limpinho. Daí vocês vão deixar secar. Ó, aqui tem um já com umas pétalas mais grandinho e outro bem simplesinho. Vocês vão deixar secar até com esses aqui, ó. Que daí a gente vai colocar ali uma sépalazinha embaixo na cor verde. Mas esse verde aqui vocês só vão conseguir colar depois que tiver bem sequinho, ó. Se vocês fazer com ele molhado, vai sair tudo fora e não vai dar certo. Passa um pouquinho de cola. E aqui eu coloco um pedacinho de massa bem pequeno. Um rolinho. Não tem medida, porque vocês depois retirem o excesso, puxem para baixo. Coloquei aqui em cima, agora eu venho com o pincel modelador e dou uma puxadinha, ó. Dessa forma, agora venho ajeitando. Vou puxando essa massinha para baixo, encapando um pedacinho, como a gente fez nas flores abertas, ó. Puxem bem para baixo, deixe bem pouca massa para ficar bem fininho aqui, ó. Para não ficar com muita massa. Daí ficou assim, ó. Daqui para baixo a gente vai usar a fita floral e vai ficar aparecendo esse cabinho. Mesma coisa fazem nos pequenininhos. Fica assim, ó. Então, depois que tiver bem seco, vocês vêm, pode usar maquiagem ou giz pastel e vão sombrear num tom de cor de rosa, apenas no miolinho.
botõezinhos também vocês fazem a mesma coisa. Para fazer essas folhinhas, então, é super simples, vocês podem fazer à mão mesmo. Uma graminha de massa na cor verde. Aqui eu vou fazer uma coxinha. Vou afinar do outro lado, formando um quibezinho bem alongado. E aqui eu venho com um pedaço de arame número 24. Coloco um pouquinho de cola na ponta. Se vocês não colocar esse pouquinho de cola, depois a folhinha acaba saindo fora. Então, vou introduzir aqui, ó, segurando o quibezinho, pego uma das pontinhas, introduzo até a metade só. Só um pedacinho do arame. Aqui eu venho, travo. Ficou assim, ó. Aqui agora eu vou achatar. Achatei. Aqui eu vou usar esse texturizador de nervuras que eu já ensinei aqui no canal como fazer. Mas vocês podem fazer também as nervuras com a esteca faquinha, como eu já ensinei várias vezes aqui em vídeos. Então aqui eu vou colocar no texturizador, centralizar o arame que fique na marcação bem do meio. E vou apertar com os 2 dedos só as pontinhas. Deixa eu virar que fica melhor. Aqui aperto só as pontinhas, deixando bem fininho. No meio deixo mais grossinho para não aparecer o arame. Quanto mais fininho vocês deixarem no lado, vai ficar mais delicado. Agora eu venho, fecho no meio, ajeito aqui a trava, posso afinar bem. Assim vocês fazem uns mais longuinhos, outros mais curtos, fica bem fácil de fazer. E aqui nessa pontinha vocês vêm dar uma viradinha para fora. Dessa forma. E coloquem num pedacinho de isopor secar dessa forma, que vai secando dos 2 lados no mesmo tempo. Então aqui eu já tenho várias flores já sequinhas, já prontas, que eu fiz com antecedência. E eu vou montar com vocês agora cada ramo de flores. Já tem tudo pronto, folhinhas, botõezinhos. Vocês fazem tudo isso para depois, quando tiver tudo sequinho, vocês só vêm montando. Eu vou montar um bolo fake com essas flores que eu estou ensinando aqui para vocês. Eu vou postar lá nos stories. Quem quiser acompanhar lá, ver como é que ficou, é só me seguir no Instagram e no Facebook que vocês vão ver como é que vai ficar o bolo, tá bom, pessoal? E já aproveitem também para deixar um like. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, quem já assiste meus vídeos, porém não se inscreveu ainda, é bem fácil se inscrever, é só clicar no botão abaixo de inscrever-se, pronto. Não precisa nada mais que isso, é de graça, não custa nada e vai estar me ajudando muito aqui no canal. E o super hype também, quem quiser deixar para mim, ficarei muito grata. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar a montar o nosso raminho de flores. Então, aqui, como vocês veem nesse buquê, ele é formado por pequenos montinhos de flores, ó, de ramos. Aqui tem um, tem outro aqui e outro aqui, ó. E finalizando com as flores da haste principal, que eu usei o arame número 20, que é mais grossinho, que é o que vai dar a estrutura. Então, vamos começar a montar por esses menores. Então, com a fita floral, a gente vai montando. Vocês podem montar 2, 3, 4, dependendo do tamanho do buquê que vocês vão montar. Então, aqui que entra a fita floral. Então, vocês peguem botõezinhos. Geralmente, vocês vão começar por botõezinhos. Já pode colocar uma folha.
viradinha para dentro, que depois ela vai ficar assim, ó. Eu vou dar uma leve torcidinha para segurar bem, depois não ficar despencando. Daí aqui vocês coloquem quantos botõezinhos vocês quiserem. E esses com a haste menores, vocês vêm encaixando assim, ó. Já vamos começar colocando a fita floral para ir tapando, não ficar esse torcido aparecendo. Já vão fixando. Essa fita aqui, conforme a gente vai colocando, ela já vai firmando. E aqui eu começo a encaixar as florzinhas. Começando abaixo desse cabinho verde que a gente deixou encapadinho até um pedaço, vocês começam a encapar dali para baixo. Então, essas florzinhas vocês podem fazer umas mais claras, outras mais escurinhas e mesclar, vão colocando um pouco de cada cor. Essa aqui tá um pouquinho mais escura que essa, já dá um efeito bem legal. Para vocês clarearem, vocês só vão colocando mais massa natural, que ela vai ficando mais suavezinha. Querem mais escura, é só colocar um pedacinho de massa cor mais escura, vai deixar mais escurinha. E aqui vocês vão intercalando flores, folhas e botõezinhos. Então, aqui eu já tenho um buquezinho pronto, vou reservar e vou fazer mais uns 2 ou 3, ó. E depois desses mini buquês aqui, a gente vai encaixar na haste principal. Sempre começando por botõezinhos. Já começo a encapar. Dessa forma, assim, vão descendo. Então, aqui terminei mais um buquezinho. Posso enrolar esse arame que sobrou para deixar bem firme, para não despencar as florzinhas. Então, aqui já tenho 3 buquês, vamos começar a montar, ó. Vou pegar um com essa haste mais longa, do arame mais grosso, que é a haste principal, e vamos começar a montar da mesma forma que eu fiz aqueles outros. Botõezinhos. Já posso colocar folhinhas também. Colocar umas 2 aqui. E agora aqui eu vou encaixar nesse outro da haste mais longa. E aqui, então, a gente segue da mesma forma que a gente fez os outros, até um pedaço.
Então, fui até um pedaço, agora a gente começa a encaixar esses mini buquês que a gente fez, ó. Vou dar uma torcidinha para deixar mais firme. E venho encapando. Vou até um pedaço, coloco outro mini buquê. Aqui já vou colocar o último, então. Vou dar uma torcidinha para reforçar. Não faz mal que o cabinho fique grossinho. Ele tem que ficar grossinho mesmo. E termino de encapar. Agora é só vindo ajeitando as florzinhas, ó, que vocês podem abrir, trocar de posição. Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, deixe seu like, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!